mensagem da cruz é loucura para os homens, poder de Deus para os que creem. Escuta bem o que diz essa palavra aqui. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém, irmão? Eu estava me questionando hoje em casa, quando estudar a palavra de Deus, a respeito de algumas coisas que nós temos visto por aí. Por que a gente vem na igreja, né, irmão? E a gente gosta bastante quando Deus fala conosco, quando Deus nos diz assim coisas boas, né? Nós ouvimos palavras assim que nos elogiam, palavras que dizem: ai, você é um filho querido, você foi escolhido de Deus, Deus tem um propósito na tua vida, Deus te considera um príncipe, você é um príncipe do Senhor, e você é tão valioso para o Senhor, mas tão valioso para o Senhor, que Ele deu o que Ele tinha na mão dele de mais valioso, que era o seu próprio filho. Ele deu para que você, para que todos nós fôssemos resgatados, fôssemos libertos da escravidão, livres do pecado, e então tivéssemos direito a uma vida eterna. Quem não gosta de palavras como essa, né? Você, minha irmã, escolhida de Deus, olhe, o teu galardão está esperando você. Não abra mão da tua coroa, que você vai receber no reino da glória, quando para lá se for. É legal, tem coisas que todos nós gostaríamos de estar ouvindo todos os dias, não é verdade? O tapinha nas costas: querido, tu és o filho amado do Senhor, o Senhor tem um plano para você, e tudo isso é verdade, irmão. E nós encontramos as promessas, e muito mais do que essas promessas, na palavra do Senhor. Tem muitas promessas para nós, mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que Deus fala realmente com você quando Ele pisa no teu carro, quando Ele fala contigo, quando Ele provoca em você uma reação que você não espera. Sabe por quê? O Senhor vem aqui para receber a honra, a glória, o louvor, mas mais que isso, Ele vem para endireitar os nossos caminhos, irmão, para nos colocar na vereda da justiça, para nos ensinar, e muitas vezes para isso. Como um pai precisa disciplinar um filho para que ele obedeça, assim também o Senhor dos Exércitos precisa muitas vezes nos disciplinar para que encontremos o caminho de volta, irmãos, para que voltemos às veredas antigas, como diz a palavra do Senhor, as veredas da justiça, por amor ao nome do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. Por isso a palavra diz ali: não te enojes, não fique bravo, não fique triste, não fique irritado, porque a palavra te pegou, o chapéu te serviu, porque o Senhor está te corrigindo, porque Ele faz isso, porque Ele ama você. E o dia em que você for confrontado aqui na igreja, irmão, e que a palavra pegar pesado com você está sentindo que é para você, pois eu vou te garantir, deixe de sentir, pode ter certeza que é para você mesmo, porque Deus ama você, e por isso Ele está te disciplinando, está te chamando a atenção, está te provocando para você parar de fazer aquilo que realmente está fazendo e que está entristecendo o coração do Espírito Santo. Foi assim dentro do tempo antigo, no tempo dos profetas. Os profetas falavam duro com aquele povo. Não era porque eles queriam dele. O profeta, irmão, é só um enviado de Deus. Estamos aí só a serviço do Senhor.
Eu não sei o que o irmão está passando, eu não sei o que ele não está passando, eu não sei as dificuldades, nem os pecados que vocês estão cometendo, mas Deus o sabe. E quando Ele fala com você, quando Ele pisa firme com você, quando Ele te puxa, te chama atenção, é porque Ele quer mudar, porque Ele quer te transformar realmente numa bênção, para que você então possa ser considerado digno de ser chamado filho de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra é pesada, é porque a bênção do Senhor está batendo a porta. Quando a prova é dura, é porque você está passando do nível, irmão. Você está mudando de nível. Você está saindo do primeiro grau, está entrando no segundo grau. Ou quem sabe você está entrando no terceiro grau. Quem sabe, você está buscando sua graduação agora na faculdade. E cada ano que passa, mais difícil fica. Até você chegar naquela hora que você vai então receber a tua coroa, vai receber o teu diploma, e o diploma do Senhor, o mais importante dos diplomas, é aquele quando o mestre de cerimônia, que vai ser o Senhor Jesus, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo, como diz na sua santa palavra. Amém, irmão? Glórias que trilham caminhos retos. Salmo 119. Acompanhe a leitura, você que tem a Bíblia aí. Salmo 119. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurados quer dizer assim, os que têm boa ventura, os que têm sorte, aquele que as coisas dão certo na vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim: fulano não teve sorte, estudou, se preparou, mas não conseguiu nada. Fulano de tal se frustrou porque entrou naquela empresa e pensou que ia progredir lá e fracassou, não foi bem. Fulano adquiriu alguma coisa com muito trabalho, muito sacrifício e agora perdeu tudo. Fulano de tal não tem sorte mesmo, porque mais que ele se esforce, não chega em lugar nenhum. É verdade, irmão. Muitas vezes é verdade isso. Mas você sabe por que é verdade? Porque eles não andam no caminho do Senhor. Eles não põem em primeiro lugar Deus na vida deles. Deus fica para depois. Primeiro as coisas do mundo. Primeiro a roupa, o alimento. Primeiro o reconhecimento das pessoas. Primeiro tudo. E depois, em segundo, terceiro, quarto lugar, aí é Deus. Então eles vêm na igreja, muitos vêm na igreja para cumprir uma obrigação religiosa. Muitos temem que se não for na igreja vão perder a salvação. Muitos vêm na igreja, irmão, mas com uma preguiça que dá até pena. Não reagem diante da palavra de Deus. Não tem força do capenga, andam doentes, porque não buscam em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Deixa o reino de Deus, deixa o próprio Deus por último. Se tiver tempo, se der jeito, se eu conseguir uma carona. Irmão, tem gente que vai na igreja, caminha 10, 15 quilômetros para ir na igreja, para frequentar uma igreja, caminham a pé, voltam quase, chegam em casa quase de madrugada, para conseguir ouvir a palavra de Deus. Se esforçam. É pelo esforço que a gente consegue as coisas, irmãos. Em tudo, na vida espiritual também. Deus não deu de mão beijada. Jesus, para nos dar salvação, teve que passar por uma tremenda humilhação, teve que passar por muitas dores, por muito sacrifício, por muita humilhação. E Ele fez tudo isso para conseguir a vitória, irmão. É assim que se consegue. A terra prometida por Deus. Deus não podia realizar um milagre e dar de mão beijada aquela terra para eles e eles conquistar aquela terra em poucas semanas. O caminho do Egito até Canaã
Dizem os especialistas que é caso de 2 meses para andar até lá. Em 2 meses eles atravessariam ali o mar, e depois o Mar Vermelho, depois atravessariam o Rio Jordão e estariam lá. Em 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Não, eles ficaram 40 anos andando no deserto. Deus permitiu que eles ficassem rodeando em círculos, para Deus ver se conseguia fazer com que só um povo santo, um povo preparado, um povo esforçado chegasse naquele lugar. E só quem muito se esforçou conseguiu chegar. Da velha geração, só 2, nós sabemos na palavra disso, só 2 pessoas chegaram na terra prometida: Josué e Caleb. Porque em momento algum eles fraquejaram. Em momento algum eles deixaram de se esforçar. Em momento algum eles ignoraram a promessa que Deus tinha para a vida deles. Eles ficaram 40 anos no deserto, depois mais 5 anos até conquistar aquela terra. 45 anos. E aquele homem, o Caleb, que tinha 40 anos, quando ele começou, saiu para vir para a terra prometida. Estava com 40 anos. E depois 45 anos de deserto e de lutas e de sacrifícios, ele disse: eu estou como um jovem, eu estou como um jovem, eu me sinto forte e robusto, e o Senhor tem uma promessa para mim. Prometeu que a terra onde pisasse meus pés seria minha, e eu reivindico essa terra agora, porque essa terra é minha, porque eu lutei até aqui, eu tenho direito. E Josué não teve, o povo não teve alternativa a não ser dar para Caleb e para a família dele. Ele tinha 85 anos e pulava, quase voava no ar, lutava como um jovem, lutava e guerreava, e sempre se esforçando. Então não é pela idade, tá, que a gente tem que ficar frouxo, desvanecido, dizer: não, mas olha o meu estado, eu estou cansado. Tem jovem que se diz cansado muitas vezes: eu estou cansado, hoje eu trabalhei demais. Te esforça, jovem, te esforça, corre atrás da máquina, não para, porque o teu galardão está logo ali na frente, irmão. Ninguém que vai, que nem o apóstolo Paulo disse, ninguém que sai de uma peleja, que fica na beira do caminho, vence. Quando você sai para uma disputa, quando o corredor, quando chega no estádio para fazer uma corrida, ele se preparou, ele está ali pronto. Quando o cara está largado, ele sai correndo. Só vai vencer um vai receber o galardão. Ele tem que chegar em primeiro lugar, ele tem que se esforçar até o fim. Ele não pode chegar na metade do caminho: eu estou cansado. Nem que chegue se arrastando, mas tem que ter humildade para chegar. E assim é também com relação ao reino de Deus. Às vezes é difícil, às vezes está complicado, às vezes parece que não tem condições. No versículo 26, você não corre sozinho, nós não estamos sozinhos, essa corrida não é minha, irmão, essa corrida não é do pastor Vanderlei, essa corrida é da igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça, é Ele que está na frente puxando a tropa. Vamos, me acompanha, corra comigo, vamos chegar. Ele podia chegar sozinho, ele já tinha chegado, já estava na glória, mas ele desceu para nos buscar. O Pai quer muitos irmãos sejam igual a Jesus, e esses irmãos somos nós, irmãos. Fomos adotados por Deus para sermos irmãos, sermos iguais a Jesus. Jesus está aqui falando para vocês, assim, incentivando: vamos, pessoal, vamos, renove as suas forças, renove as suas forças. Eu estou com vocês onde você estiver, meu servo. Você diz que é meu servo, eu estou contigo. Onde está o servo, o mestre está junto. E aonde o mestre está, o servo também está junto, irmão. E nós vamos com o Senhor Jesus para lá, irmão. Você lembra do livro de Gálatas, que diz assim: não mais eu, agora Cristo vive em mim. Quando nós nos batizamos, descemos as águas, nós somos renovados. O velho homem fica para trás, nós somos gente nova, irmão. Somos homens e mulheres novos. E agora não é nós mais, agora é Jesus que habita em nós. Mas muitas vezes, irmão, nós fizemos como aquele povo que tinha saído do Egito, e que por causa disso eles não entraram na terra prometida. O Senhor disse: eu jurei na minha ira que não entrarão naquela geração
ficaram fazendo círculo. Quando chegavam, era ali, eles se perdiam, faziam uma volta e iam para lá. Chegavam lá, tinham o limite, faziam uma volta e vinham para cá. Ficaram rodeando em círculos e não entraram por 40 anos, até que o último morreu. Aí só os que foram fiéis, aqueles ficaram, que era Josué e Caleb, e foram os líderes daquele povo. Porque foram fiéis até o fim. E os jovens então entraram, mas abaixo daqueles 40 anos, todos pereceram no deserto, por causa da incredulidade. Porque eles chegavam a dizer: o Senhor nos trouxe para cá para morrer, tem que deixar para Moisés. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos tomate para comer. Pelo menos nós plantávamos cebola, e cebola tinha vontade lá no Egito. Agora não tem mais alho, não tem mais cebola, não tem mais tomate. Está na palavra de Deus, tá? Você pode ler o livro de Êxodo, essa história. Eles se queixavam que lá no Egito era melhor. Lá eles eram tratados como escravos. Agora eles estavam indo para uma terra prometida e todos seriam príncipes, iam ter suas casas, suas fazendas. Eles iam ter uma família honrada, povo escolhido de Deus. Mas eles tinham saudade do Egito. E por causa disso, o Senhor disse: eu jurei na minha ira, vocês não entrarão na minha terra que eu dei para vocês. Não sejamos insensatos, que nem aqueles israelitas foram naquela época, porque eles não entraram na terra que o Senhor preparou para eles, por causa disso. E sabe, muitos de nós, depois de uma caminhada com Jesus, depois de um entusiasmo primeiro, né, aquele primeiro amor: ah, Jesus, Jesus, eu quero Jesus, Jesus meu Salvador, agora eu vou para o céu com Jesus, agora eu tenho uma vida eterna com Jesus. Aí você sai e fala para o teu amigo, fala para o teu vizinho, fala para todo mundo que tu és Jesus, foi comprado por preço de sangue, você tem a vida eterna. Mas depois vai caindo na realidade, vai vendo as dificuldades, a maioria diz: não, eu quero ser Jesus. Que bom, você está perdendo tempo com a festa, todo mundo aí na festa e você está aí: Jesus, Jesus, Jesus. Fico minando a tua fé. E que sabe você diz assim: mas tem horas mesmo, toda hora na igreja, toda hora tem que ir na igreja também. Eu não sou desse fé, eu podia dar uma saidinha, porque eu não faço uma saída com meus amigos. Querido, não caia na tentação de comer de novo cebola, tomate e alho no Egito, irmão. O Egito é o nosso passado, é a coisa que ficou para trás, aquelas coisas velhas, irmão, que nos levavam para a morte, que causavam dor e sofrimento, angústia, desprezo, desonra. Qual é a honra que tem um escravo? Qual é a honra que tem um escravo? Não podiam nem adorar a Deus declaradamente. Eles tinham que ficar quietos, adorar só escondido, não podiam manifestar o amor que eles tinham por Deus. Então eles clamavam nos escuros dos seus quartos, onde eles estavam, eles clamavam: Senhor, vem nos socorrer, Pai. Um dia o Senhor nos escolheu como povo do Senhor, hoje nós estamos aqui escravos, vivendo dessa vida aí. Talvez nós também, quando nós estávamos perdidos lá no mundo, nós estávamos lá, mas nós não éramos de lá. Nós só precisaríamos ser descobertos. Deus sabia que nós estávamos lá. De vez em quando Ele mandava alguém buscar você, mas você se revelava, você não reconhecia. Até que um dia aceitou, ouviu a voz de Deus e veio na igreja, porque um amigo lhe convidou, porque alguém lhe trouxe até aqui, e você, ouvindo a voz de Deus, você reconheceu: meu Deus, aqui é o meu lugar, encontrei a minha paz, encontrei o meu Salvador. Olha o que Jesus fez por mim, nunca mais saio dos braços do Pai. Mas como eu disse, depois que o passar do tempo, o diabo começa a lançar setas, o inimigo começa a avançar sobre a tua vida, e muitas vezes você começa a dar para trás. Ah, hoje eu não vou, porque eu estou cansado. Ah, eu trabalho no domingo, eu não vou fazer, porque também toda hora só eu. Se sentindo assim, irmão. Eu digo uma coisa para você: e hoje nós estamos aqui, irmão, enquanto a gente está aí se matando, se ferrando nesse mundo, nas drogas, na bebida, na prostituição, estão aí afundados no vício, estão perdidos espiritualmente, estão indo para o inferno. As cadeias estão cheias, penitenciárias, os presídios, não sabem mais de onde botar tanta gente. E lá tem gente chorando, clamando por Jesus, pedindo por Jesus.
E muitos são evangelizados lá, porque tem muitos que são chamados, tem muitos que Deus quer escolhidos, que estão lá nas prisões. Sabe por quê? Porque quando eles estavam ali no mundo e alguém chamou eles não quiseram ouvir. Ou vieram para a igreja e ficaram um pouco aí fora. Não, meu lugar não é aqui. Eu sou jovem, eu tenho uma vida. Primeiro eu vou gozar minha vida. Quando eu for velho, aí eu vou para a igreja. E hoje estão lá nos presídios, estão nas prisões. Chega uma hora da noite, cortam uma luz, cortam tudo, vão dormir, vagabundos, fiquem quietinhos, então vão apanhar. E eles apanham, e sofrem, e choram, e clamam, e ainda tem 20 anos para ficar lá, 15 anos, 10 anos, 30 anos, eles têm que ficarem ali. E Jesus disse, não sairão de lá, enquanto não haver pago o último centavo que deve. Vai ficar lá na prisão. Por que ir lá para a prisão? Por que voltar para a prisão desse mundo? Por que temos saudades dos tomates do Egito, irmão? Da nossa vida que é uma podridão lá de fora? Não está reconhecendo o lugar que você está agora? Ora, você está no lugar de príncipe, de escolhido. Agora Deus fala carinhoso contigo. E quando Ele te repreende, aí você tem que ficar mais contente ainda. Olha, o meu Deus me ama. Ele me ama porque Ele me chama a atenção. Porque Ele diz que vai me punir se eu continuar pecando. Se eu continuar fazendo esse pecado, o Senhor está falando que não é para mim fazer, eu vou ser punido. E sabe por que eu vou ser punido? Porque Deus me ama. Ele quer me disciplinar, Ele quer fazer eu voltar para a casa dele. Quer me fazer voltar para a vida eterna, para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Deus age assim. Não te enojes do Senhor quando Ele te repreender, diz a palavra de Deus. Porque os planos dele não são os nossos planos. Os planos dele são muito maiores que os nossos planos, irmão. Ele disse na palavra, bem-aventurados que guardam os testemunhos do Senhor e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então, a bem-aventurança é isso, a bem-aventurança é a paz, é a alegria, então a felicidade. Não é por você estar num lugar que tem cultura, num lugar que tem riqueza, se você não tem. A maior riqueza nós temos, você tem na tua vida, que é Deus no teu coração. É as promessas de uma vida maravilhosa, um corpo incorruptível, um corpo, irmão, que nós vamos ter, que não sofrerá doença, que não tem tempo, ele não vai ser mutilado, não pode mutilar o corpo espiritual que Deus vai nos dar. Essa é a maior riqueza que um homem e uma mulher podem ter. É uma garantia de vida eterna, uma garantia de uma transformação, irmão, que nós vamos ter uma transformação radical. Nós não vamos mais ter esse corpinho aqui de bailarino espanhol que nem o meu. Não, vai ser um corpo incorruptível, que não fica doente, que não está sujeito às doenças, que não está sujeito ao envelhecimento. É um corpo incorruptível. É o que nós vamos ter. Agora, quando ele pegar pesado e pisar no teu carro, falar do teu pecado e dizer que você tem que mudar a tua vida, é Deus falando com você e te chamando a atenção para você não perder a tua coroa, para você não perder o teu galardão que está reservado para mim e para você. O Senhor diz aqui na sua palavra, e eu acabei de ler, Ele diz, bem-aventurados sois vós, que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Sabe qual é a lei do Senhor? A lei do Senhor é o amor. É o amor. Essa é a lei do Senhor. E bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Os testemunhos de Deus é a palavra de Deus, dos homens, dos santos homens que trilharam os caminhos do Senhor e dão testemunho para nós aqui. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o rei Davi, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, os apóstolos. Esses são os testemunhos do Senhor, os profetas que viveram uma vida digna na presença do Senhor e depois deixaram o seu testemunho escrito, irmãos. Seu testemunho para você chegar aqui e ler, e você chega aqui e diz assim, olha só, esse homem de Deus trabalhou, sofreu, foi morto, mas ressuscitou com Jesus Cristo e hoje vive na glória do Senhor.
Vamos seguir o caminho do Senhor. O Paulo dizia assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, irmão, como eu sou imitador de Jesus. A plenitude dos tempos, irmão, para cada um de nós, sabe quando? É quando nós estivermos na plenitude de Cristo. Quando nós estivermos fazendo as coisas que Cristo fazia. Jesus disse: se vocês creem e tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão essas coisas e muitas outras maiores ainda farão. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz, ele disse. Vocês podem fazer, mas para isso nós temos que tomar posse da nossa realidade espiritual. Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer um. Você está lá no mundo e você compartilha com as pessoas, você conversa, anda, faz negócio com as pessoas desse mundo, mas você não é do mundo. Você é um escolhido de Deus. Vocês são escolhidos do Senhor. Não fique esperando só as coisas do mundo. Começa a sonhar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. O Senhor quer te levar a um nível mais alto. Está passando por dificuldade espiritual? É porque Deus está te testando, porque Ele quer te colocar no outro patamar. Ele quer te usar de um modo diferente. Você vai subir para um novo patamar. Como é que você vai assumir agora uma condição de médico se você não estuda? Se você não se prepara para ser médico? Se você não completa o curso de medicina? Assim é com o Senhor. Você quer ser um pastor, você quer ser um pregador, você quer chegar aqui e cantar como Jonas canta, tocar como os irmãos tocam, tem que se esforçar, é difícil. Tocar um violão não é fácil, não é para qualquer um, sacrifício, é difícil, mas é glorioso também. Depois fazer as coisas para o Senhor. Se o Senhor chama você para fazer uma coisa, Ele chamou você, Ele vai honrar você. Se você se esforçar, porque Deus só dá o que Ele tem na mão dele para nós, para mim e para você, quando nós der tudo que nós temos na nossa mão para Ele. E às vezes leva tempo. Os grandes homens de Deus levaram muito tempo para serem usados. Moisés levou 40 anos ralando no deserto, aprendendo todos os caminhos e descaminhos do deserto, para depois Deus chamar ele. Agora tu está preparado. Ele tinha 80 anos quando ele foi chamado para ser líder e tirar o povo lá do Egito. Ficou mais 40 anos no deserto, quando Deus chamou ele. Agora você vai morrer. Ele tinha 120 anos de idade. E assim foram, quase todos os grandes líderes foram chamados já com idades bem mais avançadas, porque tinham que estar preparados. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que nós temos na Bíblia, né? Fez uma grandíssima obra para o Evangelho, né? Ele foi chamado, teve uma experiência pessoal com Deus. Deus falou diretamente no ouvido dele e ele não viu, e não tinha mais ninguém falando, e ele viu, caiu no cavalo, ficou cego, criou escama nos olhos. Aí Deus deu o livramento depois para ele, curou ele se converteu, estudou 3 anos, e ele era um homem culto. Ele se preparou 3 anos para depois ele começar a pregar o Evangelho e fazer a obra que ele fez. Tem que se preparar, tem que se esforçar. E ele chegava a dizer, no fim da carreira, ele chegou a dizer: para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou eu vivo com e para Jesus, ou eu morro, que é o maior lucro para mim é morrer. Porque se eu morrer, eu vou para a glória de Deus, eu vou para a glória de Jesus, eu vou descansar. E a Bíblia diz que Deus se alegra quando os seus santos morrem, porque Ele tem prazer na morte dos santos, porque eles vão, irmão, para o descanso do Senhor. Quando nós morrermos, se nós formos justos, se nós estivermos debaixo da mão poderosa de Deus, pela graça de Deus, não por nosso merecimento, pela graça, mas também permanecer na graça. Isso sim é com o nosso esforço. Deixar a preguiça de lado e dizer assim: eu vou glorificar o nome do Senhor, vou ver o que o Senhor tem para falar para mim hoje, eu vou me alimentar da palavra do Senhor. Alguma coisa o Senhor vai falar para mim. E no meio dessas 800 palavras pronunciadas aqui, talvez 1000 palavras, tem que ter uma palavra para você,
que vai fazer você mudar, vai fazer você ficar cheio do Espírito Santo de Deus, vai fazer você se sentir alguém. Você é alguém, para Deus você é alguém, e Deus está esperando você dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmão?